Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vamos encaminhando aí para os nossos últimos temas, né, da apostila 2. A gente caminhou, né, falou bastante sobre as alterações climáticas, né, e a gente comentou de uma forma mais globalizada, né, o aquecimento global, a questão da camada de ozônio, né, todas elas tratando de uma forma mais global, tá certo? Hoje o tema da nossa aula são ilhas de calor e chuva ácida, que são fenômenos climáticos, né, que vão acontecer mais pontual, a gente fala, né, são mais local, tá certo? Então, por que mais local, professora? Porque tanto ilhas de calor quanto chuva ácida, eles vão acontecer com maior frequência em áreas urbanas, os centros urbanos, tudo bem? Então, não vai acontecer de uma forma também globalizada, tá certo? Bom, ontem, né, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Isso que eu pedi para vocês é chamado de aula invertida, tá certo? A ideia é que vocês pesquisem sobre o assunto e quando eu for aqui trazer a aula, o conteúdo para vocês, vocês já tenham mais ou menos uma ideia, né? Não é algo tão que vocês não conheçam, né? Que seja de desconhecimento, tá? Então, vocês acreditam, né, que a grande maioria tenha feito aí a sua pesquisa, tem uma ideia mais ou menos do que seja ilhas de calor e chuva ácida. E hoje eu vou apresentar os conteúdos para vocês, né? E quem tiver dúvidas, a gente trabalha aí no WhatsApp, vocês mandam as notícias, mandam as dúvidas, certo? E a gente vai trabalhando dessa forma, tudo bem? Então vamos lá, primeiro que a gente vai falar são as ilhas de calor, tudo bem? Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, que as paisagens diferentes, elas também vão ter temperaturas diferentes, tá? E isso tem uma relação muito próxima às atividades que é feito naquela paisagem, tudo bem? Então, ó, para vocês entenderem meu desenho aqui, né? Eu trouxe aqui área rural, tudo bem? Que é a hora onde a gente produz, né, a agricultura, tudo bem? A periferia, que são os bairros mais afastados, certo? Área comercial, que é onde a gente tem aí, né, os comércios. A área central, centros urbanos, onde a gente tem aqui mais prédios altos, tudo bem? Áreas residenciais, áreas verdes e também aqui a mesma coisa, periferia e área rural, tá? Esse esquema aqui, né, esses tipos diferentes de paisagem que a gente vê na superfície terrestre, a gente está relacionando aqui com a temperatura, tá? E o que a gente observa? Conforme a gente vai passando pelas paisagens, o que acontece com a temperatura? Ó, área rural abaixo de 30 graus Celsius, certo? Chega na periferia, aqui a gente tem um aumento da temperatura. Chega nas áreas comerciais, ó, aumento da temperatura, a gente está passando 31 graus, certo? Chega nos centros urbanos, um máximo aqui de aumento de temperatura, né? Passa 33 graus, certo? E conforme a gente vai chegando de novo, né, nos bairros residenciais, nas áreas verdes, a gente vê uma queda da temperatura, né? Então, olha aqui, nos centros urbanos, né, nas áreas centrais, é onde a gente percebe maior temperatura, certo? Por que será que isso acontece, né? Porque em áreas centrais a gente tende a ter um aumento aí, ó, de mais de 3 graus Celsius, né, em comparação com as áreas rurais. Vamos entender por que isso acontece? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, em ilhas de calor, a gente tem que observar a paisagem que a gente está estudando, tudo bem? Então, quando a gente olha um centro urbano, a gente tem a presença do quê? De prédios mais elevados do que comparado com as outras áreas, né? Com as áreas residenciais, com as áreas rurais, certo? A área rural nem prédio tem, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente percebe é a presença de prédios muito grandes, tudo bem? Por conta de ter esses prédios muito grandes, você dificulta o quê? A ventilação, tá certo? Porque você tem prédios muito altos, né? Essa região não é uma área que você consegue ter a livre circulação ali dos ventos, né? A gente fala que tem a tendência de ventos canalizados, né? Que passam por algumas áreas, tudo bem? Mas é difícil você ter aqui o deslocamento do ar, porque existe muitas barreiras, tá certo? Os prédios altos dificulta a livre circulação ali do ar, tá? A ventilação. Então, essa é a primeira coisa. Se você não tem deslocamento do ar, é como se você tivesse ali um ar parado, tá certo? E é um ar que está parado, sendo aquecido pelo sol, tudo bem? Então, o primeiro ponto é edifícios elevados, tudo bem? Dificulta a circulação do vento, certo? A segunda coisa que a gente tem que perceber em paisagens de centros urbanos
é a presença de poluição, tudo bem? Então, a gente coloca aí sempre os carros, né? Principalmente São Paulo, né? Lembra lá de São Paulo, às vezes, quando vocês vão viajar, visitar a tia de vocês, visitar algum parente, né? A gente vê o quê? Aquela grande quantidade de carros, né? Aquele monte de carro parado no trânsito, certo? E o que que a gente aprendeu já nas aulas? Que os carros, principalmente, né? Eles têm a queima de combustíveis fósseis, que nada mais é que a gasolina, tá? E quando há a queima desse combustível, tem muita liberação de CO2, que é o gás carbônico, tá certo? Então, a gente tem uma liberação muito grande aqui dos gás carbônicos, certo? Professora, são só os carros responsáveis pela poluição? Não, a gente tem as indústrias também, né? A gente tem outros aí responsáveis. Mas como a gente está falando de centros urbanos, a gente tem que falar aquilo que, né, mais acontece, tá? E o que mais acontece em áreas centrais é a presença de muitos carros e todos eles liberando uma grande quantidade de CO2 no ar, tá? Então, o que vai acontecer? Essa atmosfera, né, próximos dos centros urbanos, ele vai ter uma grande quantidade de poluentes, tá? E o que vai acontecer? Esses poluentes é como se eles se formassem uma parede, tudo bem? Porque eles vão se concentrando todas nas regiões aqui nos centros urbanos, certo? E qual que é o principal problema disso tudo? Essas regiões aqui têm uma grande quantidade de gases e a gente viu isso nas outras aulas, né? Que os gases eles são responsáveis por quê? Reter calor. Não é isso que acontece no efeito estufa? Por isso que a gente tem uma temperatura agradável no mundo hoje, porque a gente tem ali os gases que retêm o calor da radiação solar, né? Só que a gente viu também quando você aumenta muito a quantidade desses gases na atmosfera, você acaba elevando a temperatura da Terra, tá certo? É o que acontece nessa região, só que de uma forma micro, né? A gente fala que é o microclima dos centros urbanos, tá? Por quê? Acontece aqui a radiação solar, certo? Esses raios solares, eles conseguem ultrapassar a barreira de poluição, tá certo? Esse círculo que eu fiz aqui é como se fosse uma barreira, tudo bem? Como se ficasse uma bolha nos centros urbanos por conta da grande quantidade de gases poluentes, tá? Então, os raios solares, quando eles chegam, né, nessas regiões, eles conseguem romper a barreira de gases, tá certo? Porque são os raios ultravioletas, né, que são raios fortes, tudo bem? Quando esses raios chegam aqui na superfície, eles são absorvidos, né, pelos materiais que estão aqui nas cidades e refletidos de volta, tá certo? Só que o que acontece? Quando esses raios solares eles são refletidos em raios infravermelhos, tá certo? Que são raios que não são tão fortes quanto os raios ultravioletas, tá certo? E diferente deles, ele não consegue romper a barreira de camada de gases aqui, tá certo? Então, há uma absorção de calor muito grande aqui nessa região, fazendo com que os centros urbanos, então, você tenha um aumento aí de até 3 graus Celsius de temperatura em relação às áreas vizinhas, tudo bem? Isso é um problema muito grande, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência ou não de ir para São Paulo, né, que é o exemplo de mais centros urbanos mais próximos que a gente tem aqui, e a gente realmente percebe ali uma grande quantidade de temperatura, né? É nos centros urbanos também que tem muitos problemas relacionados de saúde, à respiração, né? Problemas aí de asma, de bronquite, né? Relacionados por quê? Porque você tem aqui uma camada de gases estacionada, né? Além de tudo, você não consegue mover esses poluentes porque você não tem a circulação de ventos, tudo bem? Então, isso traz um desconforto térmico muito grande, você desenvolve aí problemas respiratórios, principalmente a população que vive nessa região, certo? E principalmente o aumento da temperatura, certo? Então, as ilhas de calor é o que? Elas acontecem, por isso que é ilhas, né? Porque elas acontecem pontualmente nos centros urbanos, tudo bem? Muitas vezes as áreas vizinhas que são residenciais, você já consegue sentir uma temperatura diferente, tá certo? Uma qualidade de vida melhor, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Ilhas de calor, quais são os fatores, né? Edifícios muito elevados, tudo bem? Que impede a circulação do vento, a circulação do ar, tá? A liberação de gases poluentes pelos carros, pelas indústrias, né? A partir da queima de combustível fóssil,
tudo bem? Tudo isso num ambiente aquecido pela radiação solar, que acaba que os gases acabam armazenando, né, absorvendo esse calor nessas regiões, desencadeando problemas aí de aumento de temperatura, que a gente chama de desconforto térmico, certo? E a gente vai falar também sobre os problemas respiratórios, né? Porque esse gás poluente, ele fica parado, ele fica estacionado, né? O vento não consegue diluir, né? Fazer com que ele disperse esse ar, tá certo? Então, isso são ilhas de calor. Além de que, nas regiões dos centros urbanos, né? A gente tem aqui o solo impermeabilizado, tudo bem? Então, aqui, quando chove, né, esse solo aqui, há o escoamento da água, né, não é a absorção, né, dessa água, a infiltração. Não tem áreas verdes, geralmente, em centros urbanos, né, diferente, por exemplo, de áreas residenciais, né, que tem uma quantidade maior de árvores. Tudo isso fica favorecendo aí o aumento da temperatura, tudo bem? Isso são ilhas de calor, pessoal. Montei um desenho explicando passo a passo para vocês. Caso não tenha ficado claro, vocês podem me mandar mensagem, tudo bem? E agora a gente vai falar de chuva ácida. Peço perdão, a professora esqueceu de mudar o título aqui, porque como eu vou usar o mesmo desenho, eu acabei esquecendo. Então aqui a gente vai falar agora de chuva ácida, tá bom? Vamos corrigir aqui? Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Ai, vocês vão ter spoiler. Então, só para não ficar confuso. Certo? Então, desculpa. Agora a gente vai falar de chuva ácida, tá? As chuvas ácidas, gente, de novo, elas vão ter o ambiente para elas acontecerem, tá? É um ambiente poluído, é um ambiente onde ocorre muita liberação de gases poluentes, certo? Então, o cenário é o mesmo. A gente está aqui numa paisagem de centro urbano, edifícios altos, na onde você tem muita liberação de gás CO2, que é o gás poluente, tudo bem? Fazendo com que a qualidade do ar desses centros urbanos fique muito ruim. Esse gás ele fica estacionado porque não há circulação de vento, formando um teto, uma camada de gases poluentes aqui, que faz com que aumente muito a temperatura dessa região, tá? Só que agora a gente vai falar de chuva, tudo bem? Para acontecer a precipitação, gente, a gente precisa o quê? Além de você ter uma quantidade muito grande de gases aqui, a gente tem que lembrar que nessa paisagem a gente vai ter também o quê? Vapor d'água. Então, a gente tem uma concentração aqui de gases, mas a gente também tem aqui, como em todo lugar, a gente tem uma porcentagem de umidade, né? Uma porcentagem de vapor d'água. Então, o que acontece? Você tem aqui uma área extremamente quente, aquecida pelos raios do sol, tudo bem? E daí chega uma massa de ar fria, certo? O que a gente já aprendeu? Sempre quando uma massa de ar fria, né, encontra com uma região quente, ela vai fazer com que aquele vapor d'água condense, né? Porque você está pegando o vapor d'água e diminuindo a temperatura dele, tá? Então, quando você diminui a temperatura do vapor d'água, ele vira chuva, ele vira gota d'água, tudo bem? Então, o que acontece? Chega essa massa de ar aqui, em contato com uma massa de ar quente, acaba acontecendo a precipitação, as chuvas nessas regiões, tá certo? Mas por que recebe o nome ácido, professora? Porque essa chuva, ela vai entrar em contato com o quê? Com os gases poluentes, tudo bem? Então, aqui com essa chuva, não vai estar precipitando só água, né? Não é só o vapor d'água que vai condensar ali e virar chuva. Esses gases poluentes, né, eles vão precipitar junto com a chuva, tudo bem? Então, qual que são os problemas, né, da chuva ácida? É você juntar a água com os gases poluentes numa região aqui urbana, tá? Então, os problemas que a gente possa vir a ter é que acaba contaminando, por exemplo, os rios próximos, pode vir a contaminar os lençóis freáticos próximos dessa região, tá? E como é ácido, né, ele tem a característica de corroer algumas ligas metálicas, tá certo? Dos prédios, por exemplo. Mas isso é uma questão de estética, né? Vamos ali falar, né, dos prédios. Mas o que pode realmente incomodar aí por exemplo, a população é a contaminação, né, dos recursos hídricos próximos a essa região, porque daí é a água, né, é uma característica dela estar muito mais ácida em relação aos rios próximos, aos lençóis freáticos próximos a essa região. Tudo bem?
Pós-chuva, o que acontece? Geralmente essa região ela fica de novo com o ar limpo, né? Porque a chuva acaba levando os poluentes embora, tá? Mas como esse processo ele acontece, né? Sempre vai ter a queima de combustível dos carros. Infelizmente a gente vive ainda, né? Em um ambiente que acaba poluindo muito essas regiões urbanas. Então esse processo, né? Ilhas de calor e chuva ácida continuam ocorrendo. Tudo bem? Muito facinho, né, gente? É só lembrar que acontece em centros urbanos, lembrar as características de um centro urbano que a gente consegue fazer aí as associações. Tudo bem? Para ver se a gente realmente entendeu, eu vou resolver aqui um exercício com vocês. É o único da apostila, na verdade, que traz essas informações sobre chuva ácida e ilhas de calor. Eu vou resolver aqui junto com vocês, tá? Antes disso, eu coloquei aqui, né? Eu achei que a apostila de vocês traz um resuminho aqui que ele é bem didático, né? Então, só para a gente entender mais uma vez, né? Então, as poucas áreas verdes e o excesso de asfalto das casas e dos carros deixam a área mais quente, né? Vocês já experimentaram ir lá meio-dia e colocar a mão no asfalto, né? Vai estar o quê? Pelando, né? Então, todas as características do meio urbano, né, faz com que a gente aumente muito as temperaturas, né? O aquecimento forma uma ilha de calor que cobre essa área, tá certo? Então, tá vendo aqui, ó? Os gases poluentes faz com que forme uma ilha em cima desse centro urbano, tá certo? 3. A brisa marítima encontra essa área aquecida, então forma-se uma tempestade. Sem vegetação, a água é menos absorvida pelo ralo e inunda ruas e moradias, né? Então, aí outros problemas também associados aos centros urbanos, né? Como a gente não tem áreas verdes, a água não tem aonde percolar, né? Ela não tem aonde filtrar. Então acaba tendo escoamento aqui e as águas da chuva vai para as áreas mais baixas do relevo. Daí vai acabar tendo enchentes, tem aquela questão, né, do lixo, né? Muito lixo boiando nos grandes centros urbanos, um monte de problemas aí que existem dentro das cidades, né? As cidades maiores, né? As metrópoles, por exemplo, tá? Então, a gente vai resolver agora um exercício juntos, tá? Rapidinho aí. Então, se vocês puderem, pausa o vídeo, vai lá, pega a apostila, que a gente vai resolver esse exercício juntos, tá? Então, é o exercício de casa, página 259. Leia atentamente o texto sobre ilhas de calor e responda a questão a seguir. Ilhas de calor. Um ambiente urbano, como a cidade de São Paulo, é uma área muito heterogênea e apresenta diversos elementos que podem influenciar a formação das ilhas de calor, o que tem impacto direto na temperatura local. Em comparação a regiões com menos construções, habitantes e veículos, grandes centros urbanos geralmente apresentam temperaturas mais elevadas. A grande questão das ilhas de calor não está relacionada somente ao aquecimento de construções e à intensa circulação diária de pessoas e veículos. O problema reside no fato que a estrutura das cidades não permite a circulação de ar. Então, ó, os prédios grandes, tá? Edmilson de Freitas, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, explica que esse aquecimento gera movimentação do ar que permite a recirculação. Resultado, os poluentes que podem estar sendo emitidos naquela região são levados para cima, depois retornam e continuam em um lugar que já tem emissão. Dessa forma, quanto mais se afasta do centro, maior a influência do vento que traz o ar frio para dentro da cidade e leva o quente para outras regiões. As áreas mais próximas às bordas normalmente apresentam temperaturas mais baixas, em relação àquelas que estão bem no centro. Mesmo dentro da cidade é possível perceber diferenças de temperatura. Tudo bem? Conforto térmico. Diversas pesquisas são feitas com o intuito de encontrar maneiras de diminuir a temperatura dos centros urbanos e, consequentemente, aumentar o número de áreas que oferecem mais conforto térmico à população. Por conta dessas dificuldades, a outra solução encontrada foi aumentar as áreas arborizadas. O professor afirma que 25% a mais de árvores pela cidade seria o suficiente para diminuir a temperatura de 2,5 a 3 graus.
Olha só, então, a importância, né, de áreas com bastante árvores, áreas arborizadas, certo? Letra A. Quais são os elementos responsáveis pela formação das ilhas de calor? Então, é tudo que a gente já viu, né? Quais são os elementos responsáveis? Então, vamos começar pelos elementos da paisagem, certo? Edifícios elevados, né? Que dificulta a circulação do ar, tá certo? Menos áreas arborizadas, né? Nos centros urbanos a gente não tem uma grande quantidade de árvores, certo? A gente pode colocar também a presença de indústrias e carros, né, numa grande quantidade, com muita liberação de combustível fóssil, certo? E a gente fala também sobre a impermeabilização do solo, né? Os asfaltos, por exemplo, eles já são, né, eles absorvem muito calor e isso faz com que a temperatura já fique maior, além que ele dificulta o escoamento da água, certo? Então, vocês podem colocar esses 4 elementos aí, eles vão ser responsáveis pela formação das ilhas de calor, certo? B. Por que as pesquisas estão preocupadas com o conforto térmico nas áreas urbanas? Como o conforto térmico está relacionado às ilhas de calor, certo? Por que as pesquisas estão preocupadas com o conforto térmico? Então, foi como eu comentei com vocês, né? Se preocupa em ter uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, né? As pessoas que trabalham nessas regiões, as pessoas que vivem nessa região, elas sofrem muito com o aumento da temperatura, né? Então, por conta disso, elas vão ter que acabar apelando aí para uso de ar-condicionado, por exemplo, né? Daí tem mais gasto de energia, acaba usando mais os recursos naturais, certo? Mas essa preocupação com o conforto térmico é por isso, para causar uma melhor qualidade de vida para a população que vive ali, né? Tanto no que se refere à temperatura, né? Uma temperatura mais agradável para você conseguir trabalhar, para você conseguir se deslocar nos centros urbanos, né? Alguém já ficou parado lá em São Paulo, por exemplo, nos centros urbanos, meio-dia? Experimenta, né? Fica dentro de um carro em São Paulo, meio-dia, parado num congestionamento com o vidro fechado, né? É insuportável. Sem ar-condicionado do carro, né, gente? É óbvio, tá? Então, desconforto térmico é muito ruim para as pessoas que vivem nessas regiões, né? Então, a qualidade, melhorar a qualidade, a temperatura para ser mais confortável. E a segunda coisa é em relação aos problemas de saúde, como eu já comentei, né? Por ter uma grande quantidade de gases poluentes estacionados nessa região, né? Não há circulação desses gases, é muito ruim que acaba causando problemas respiratórios, né? Asma, bronquite, né? Tudo muito relacionado aí ao pulmão, tá? Por conta que tem uma concentração muito grande de gases poluentes. Então tem que pensar nisso também, certo? Como o conforto térmico está relacionado às ilhas de calor? Está diretamente relacionado, né? Porque por conta das ilhas de calor que você tem um aumento da temperatura, tá? Se você consegue ter menos ilhas de calor na sua cidade, se você consegue, né, ter um conforto térmico melhor, você automaticamente está dando uma qualidade de vida melhor para sua população, tá? Então, o conforto térmico está relacionado às ilhas de calor? Sim, certo? Porque se você consegue ter uma menor, né, ter menos concentração de gases na sua cidade, você vai ter um conforto térmico melhor. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje, né, é basicamente isso. Eu recomendo sempre, né, vocês lerem o material didático, o livro de vocês, tá? Na parte teórica, grifar, tudo bem? E fazer anotações, né, durante a aula, porque percebam que os meus slides, ele não tem texto, tá? Eu coloco bastante imagem, bastante desenho, figura, porque eu gosto que vocês entendam o que eu tô falando e não ficar copiando o texto, tudo bem? Então, volta esse vídeo, assiste de novo, faz anotações daquilo que foi falado, tá certo? Porque para quando vocês tiverem um exercício, uma prova, vocês não precisam ficar com os estudos atrasados, né? Ficar retomando aí os vídeos. É bom vocês terem os estudos de vocês em dia, tá certo? Para qualquer dúvida, meu WhatsApp está à disposição. E amanhã, vulgo hoje, né? Vocês têm aulas online. Então, não se esqueçam também de participar das aulas online, porque é lá que também vocês tiram o maior número de dúvidas. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a aula que vem. Até mais.